A meditação desta manhã será naturalmente muito curta, mas não deixará de ter com isso importância. O tema, o grande título que daríamos a esta reflexão é a checklist do cristão moderno. Eu sei que muitas pessoas gostam de checklist. E todos nós, mesmo que talvez não apreciemos tanto, quando viajamos de avião, precisamos ter a garantia de que o piloto e o copiloto fizeram a checklist direitinho, porque senão alguma coisa poderá não correr tão bem assim na viagem. Mas nós muitas vezes gostamos de checklists, porquê? Porque elas são rápidas, são objetivas, ajudam-nos a não esquecer o que é essencial e, sobretudo, ajudam-nos a economizarmos tempo, ok? Por isso, queria-vos propor uma checklist para nós podermos rapidamente, podermos até perceber em que situação nos encontramos em termos espirituais. E a checklist que vos quero propor encontra-se em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Vamos abrir então a nossa Bíblia e ver este texto. É um texto muito conhecido, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Contudo, reparem naquilo que ali é apresentado. 3 características muito simples do povo de Deus nos últimos tempos. Podemos ainda dizer que são 3 elementos que nós não podemos esquecer de valorizar na nossa própria relação diária com o Senhor. O capítulo 14 apresenta, a certa altura, um texto ou um conjunto de afirmações nas quais Deus está a apresentar aquilo que seriam as 3 mensagens que o povo de Deus deveria apresentar ao mundo nos últimos momentos da história da Terra. Então, após isto, após ser apresentada, portanto, esta mensagem que o povo de Deus tem, esta responsabilidade, esta missão que tem para apresentar ao mundo, a seguir, o Senhor faz esta afirmação. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E eu gostaria então de analisar justamente estes 3 aspectos aqui. Eu sei que hoje vou dar um bocado de trabalho aos câmaras, ao pessoal da emissão, mas deixem-me dizer-vos isto. Eu andei um ano inteiro contido, sem poder me movimentar, preso ali ao púlpito ou a qualquer outra coisa. Então hoje, de alguma forma, vamos movimentar-nos um pouquinho mais. Então, reparem no seguinte. O texto começa por dizer, aqui está a paciência dos santos. Bom, quem são os santos? Os santos são apenas aquelas pessoas que já não pecam, que têm uma vida toda certinha, que são pessoas a respeito das quais, diríamos assim, está tudo bem, elas, diríamos assim, vivem o tempo todo orando, escondidos lá em cavernas, em lugares distantes onde ninguém os encontra? Não. Quando nós olhamos para a palavra santo, e sobretudo entendemos o que ela ensina, o que é que ela quer dizer no contexto do Novo Testamento, nós percebemos uma coisa muito interessante. Santo não é aquele que é perfeito, mas sim aquele que está separado para uma função especial. Dou um exemplo muito simples. Nós não usamos certos tipos de roupa em lugares comuns. Por exemplo, não vamos capinar a nossa horta com a roupa com que vamos à igreja. Nós não usamos para desentupir a fossa a mesma roupa que nós usamos para, por exemplo, ir a uma festa ou um momento socialmente diferenciado. Aquela roupa é uma roupa separada para fins especiais. Quando a Bíblia diz que os santos são aqueles que em algum momento da sua vida, não é porque já são absolutamente impecáveis, mas porque eles dedicaram a sua existência a Jesus. Você e eu, em algum momento da nossa vida, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Podemos ter cometido erros ao longo da vida, podemos ter por vezes falhado em muitas ocasiões ao longo da nossa trajetória, mas ainda assim continuamos desejando no fundo do nosso coração ser amigos de Jesus. Quando Ele vier, nós queremos recebê-lo como o nosso Salvador. Nós não devemos dizer com arrogância e prepotência que somos santos, mas nós, de alguma forma, queridos amigos, aceitamos Jesus como nosso Salvador e por isso estamos separados para uma função especial. E é justamente a esses que Jesus estava a dizer, aqui está a paciência dos santos. Mas queria agora ater-me um pouquinho mais a esta primeira característica da checklist, da qual nós hoje vamos falar um pouquinho, que é justamente a paciência.
Paciência é uma das palavras mais interessantes do Novo Testamento, porque ela tem basicamente duas vertentes. Uma é a vertente passiva, tem que ver com a capacidade de esperar, a tranquilidade de não se exasperar quando as coisas não acontecem conforme nós queremos. Isto é paciência. Por outro lado, existe um outro aspecto ativo que tem que ver com perseverança. A capacidade de continuarmos a insistir mesmo quando as coisas não são favoráveis. E reparem, estas duas ideias associadas à palavra paciência, elas estão intimamente ligadas com aquilo que deve ser a postura de um cristão. Paciência para esperarmos, mas ao mesmo tempo sermos resilientes enquanto aguardamos a vinda de Jesus. Esta é uma importante característica. E, querido irmão e amigo, se na sua vida espiritual você percebe que é uma pessoa impaciente, no sentido de não tolerar as demoras naquilo que são as suas expectativas, ou que você facilmente perde a motivação em alguma coisa que por alguma contrariedade não está a dar tão certo assim, então, e se você, como eu, queremos ver Jesus voltar e recebê-lo como um amigo, então está na hora de nós pedirmos a Deus paciência. Nas duas vertentes, paciência passiva, de sabermos esperar, e paciência ativa, de sermos resilientes, de sermos fiéis, de continuarmos a fazer o que é certo, apesar de não estar a ser tão fácil assim. Precisamos de paciência e de resiliência para orar, mesmo quando aparentemente as respostas de Deus não vêm. Precisamos de paciência e resiliência para continuar a estudar a Bíblia, mesmo quando aparentemente a palavra de Deus não nos traz todas as respostas que nós esperávamos. Precisamos de paciência e de resiliência para continuar a testemunhar a outras pessoas do que Jesus é para nós, mesmo quando aparentemente ninguém se converte ou entra no tanque batismal por nossa própria influência. Sabem que existem muitas pessoas que estão de olho em nós e que não nos dizem nada, mas continuam a observar-nos, a nossa maneira de ser, no nosso modo de agir, no que dizemos e como nos comportamos. Porque, de alguma forma, elas sabem que somos cristãos. E o testemunho, a vivência prática do cristianismo, é aquilo que mais eficazmente mostra o que Jesus pode fazer na vida de um ser humano. Há muitas pessoas que talvez nunca entrarão numa igreja para ouvir um sermão, mas o sermão que elas vão ver é a tua vida, querido amigo, é a tua vida, prezada amiga. Algumas pessoas talvez nunca leiam a Bíblia, mas a única Bíblia que eles vão ter a oportunidade de ler será a forma como tu estás a viver. Por isso é extremamente importante o nosso testemunho e a atitude de paciência e perseverança na forma como nós vivemos o cristianismo. Mas a Bíblia continua dizendo que existe uma segunda característica. Bem-aventurado, aliás, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. E é muito importante nós verificarmos, ok, na minha checklist, eu estou paciente, tenho paciência para enfrentar as coisas, estou a ser resiliente no meio das dificuldades. Agora, vem o segundo aspecto, muito importante. Estou eu a ser fiel a Deus na obediência aos seus mandamentos? E reparem, nós sabemos que no contexto do Apocalipse, o quarto mandamento vai ter uma centralidade muito especial. Mas, embora nós devamos ser fiéis em guardarmos o sábado, mas existem outros aspectos muito importantes também. Por exemplo, como já falámos há pouquinho, a respeito da prática devocional, da vivência devocional. Estudo da Bíblia, oração, testemunho. Estamos nós a seguir este tipo de orientações? Às vezes, como pastor, encontro pessoas na visitação, ao ir às suas casas ou ao conversar com elas ao telefone, encontro pessoas que estão tristes, estão desanimadas e dizem-me, pastor, estou fraco na fé. Eu sei que há momentos difíceis na vida de cada um de nós e com isto que vou dizer a seguir, querido amigo, prezada amiga, não entenda que esteja a ser
pouco sensível ao seu sofrimento, até porque a dor de cada um de nós é pessoal e intransmissível. Contudo, uma coisa também é verdade: quando nós não estamos em comunhão com Jesus, através da oração, através do estudo da Bíblia, e partilhando com as outras pessoas aquilo que vivemos, o que acaba por acontecer conosco é que a nossa fé vai murchando, vai fraquejando. A mesma coisa aconteceria com estas plantas aqui se não fossem alimentadas, se não fossem regadas e se não fossem postas ao sol. Interessante. 3 coisas: sol, alimento e água. Oração, estudo da Bíblia e testemunho. O crente morre. A planta fica amarela e morre. Obedecer aos mandamentos de Deus tem que ver, por exemplo, também com entendermos que quando Deus pede de nós que tenhamos hábitos de saúde mais saudáveis, nós devemos seguir essas orientações. Queridos amigos, eu vejo que está aqui uma série de famílias com filhos. Prezados, nós temos que cuidar dos nossos pequenos que Deus nos confiou para que eles possam efetivamente ter um crescimento moral, um crescimento espiritual que os ajude a serem pessoas que amem a Jesus, homenzinhos e mulherzinhas que tenham apego pela palavra de Deus, que amem a Jesus, que sejam ensinados desde pequenininhos a gostarem das histórias da Bíblia, a apreciarem a pessoa de Jesus, a amarem o seu Deus e a desejarem ter a ação do Espírito Santo no seu próprio coração. E isso é uma responsabilidade que nós, como adultos, temos de educar os nossos pequenininhos assim. E isto, meus prezados, não é uma tarefa que nós vamos começar a pôr em prática só quando as crianças já têm 6, ou 7, ou 8, ou 10 anos. Não, é desde pequenininhos. Ainda dentro da barriga da mamã, o papai e a mamã já podem cantar hininhos para a criança ir se familiarizando. A criança pode não entender as histórias da Bíblia, mas ela percebe através do timbre da voz da mãe e do pai que lhe contam as histórias que se está a falar de alguma coisa solene e importante. Às vezes é preferível ter uma criança a fazer algum ruído dentro da igreja, mas está dentro da igreja, do que levá-la para fora, onde ela de alguma forma acaba por entender que aquele tempo chato que aparentemente é o estar na igreja, lhe é permitido estar fora se ela fizer um pouquinho de ruído. Meus queridos, nós temos que ter a noção de que provavelmente estamos a educar e a formar a última geração de seres humanos, de cristãos neste mundo. Por isso é tão importante que aqueles que são pais, tios, avós, estudem e leiam livros como Educação, Mente, Caráter e Personalidade, Orientação da Criança e outros livros assim, que são com conselhos preciosíssimos sobre o que significa formar e formatar caracteres para a eternidade. Isto também implica guardar os mandamentos de Deus, seguir todas as orientações, porque o projeto de Deus é um pacote fantástico e maravilhoso que só servirá de bênção para aqueles que estiverem dispostos a segui-lo. E por fim, o terceiro passo, primeiro elemento da checklist: paciência. Segundo, guardar os mandamentos de Deus. E terceiro, ter a fé de Jesus. Gostaria de convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 2, no verso 8. Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. O apóstolo Paulo escreve ali o seguinte. Vamos ler do verso 8 ao verso 10. Efésios, capítulo 2, de 8 a 10. Diz assim o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Reparem aqui, queridos amigos. Paciência,
Guardar os mandamentos de Deus. E aí alguém pode dizer, ok, mas se guardamos os mandamentos de Deus, então quer dizer que a salvação é pelas obras? Não. Na realidade, obedecer aos mandamentos de Deus, na verdade, obedecer aos mandamentos de Deus é a outra face de uma moeda chamada fé. Porque se eu confio em Deus e na ação e no valor das suas orientações para a minha vida, por uma questão de confiança, eu vou obedecer aquilo que Ele me diz. Eu posso não entender porque é que, apesar de ser tão gostosa a gordura do porco, não é adequada para mim. Porque Deus me diz, não comerás, não deves comer do porquinho. Mas porque eu confio em Deus, e para muitas pessoas isto pode ser um ato de fé, então eu não vou comer. Alguém me diz, ok, um cristão não deve fumar nem beber bebidas alcoólicas. Mas porquê? Até é interessante, até dá um certo charme fumar e soltar fumo da boca, ou até é agradável beber bebidas alcoólicas. Mas a Bíblia me diz que não é adequado. Se eu confio em Deus, provavelmente, certamente, apesar de não entender talvez, mas ainda assim estarei disponível para obedecer. Porquê? Porque isto é uma demonstração de fé. Contudo, existe um outro aspecto absolutamente indispensável. É que eu tenho a convicção de que, por não comer carne de porco, ou por não beber bebidas alcoólicas, ou não fumar, eu não sou salvo por fazer essas coisas. Vejam o que é que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, as boas obras na sua vida, na tua vida, meu querido amigo, minha prezada amiga, servem para quê? Para você testemunhar ao mundo de que Deus tem um projeto especial para a vida dos cristãos. E quando um cristão que é mais bonito do que os outros, é mais feliz do que os outros, é mais saudável do que os outros, porque segue a vontade de Deus, ele está a fazer o quê? Está a dar glória ao nome de Deus. Está a fazer com que as suas boas obras sejam um motivo de engrandecimento do nome de Deus. Mas nós não somos obedientes à lei de Deus para sermos salvos. Nós obedecemos à lei de Deus como uma consequência de termos sido redimidos por Jesus Cristo. Porque qualquer um de nós que está aqui tem um problema. Romanos, capítulo 3, verso 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 6, no verso 23 também, diz uma outra coisa interessante. O salário do pecado é a morte. Então reparem no que estes dois versos dizem. Todos pecamos. E se a consequência natural do pecado é a morte, então vocês e eu estamos fritos. Estamos condenados a morrer. E mesmo você que está aí a assistir-nos a partir de casa, querido amigo, prezada amiga, está na mesmíssima circunstância. Por isso é que para sermos salvos, nós precisamos da graça de Cristo. E nós continuamos então o texto de Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Jesus, ou de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a morte de Cristo é que nos dá o direito de vivermos eternamente. Por esta razão é que o texto diz: perseverança dos santos, obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, você e eu, querido amigo, nós precisamos ter a noção muito clara: quem é o nosso Salvador? Quem é o meu remidor? Quem é aquele que perdoa os meus pecados? É Jesus Cristo. Então, é na fé em Jesus Cristo que eu posso olhar para o futuro com esperança, apesar de ter a consciência de que a vida passada não foi a coisa mais bonita, nem a trajetória mais digna. Porque os meus pecados, por mais vergonhosos que sejam, podem ser perdoados por Jesus Cristo e podem ser escondidos nas profundezas do mar, porque o sangue de Cristo tem este poder de nos redimir. Dentro de instantes, quando nós virmos o Amós e a Alessandra serem batizados, o que nós vamos ver é exatamente isto, é a dramatização
deste processo magnífico e miraculoso que é o perdão em Cristo Jesus. Alguém que é lavado dos seus pecados, alguém que simbolicamente é sepultado para uma antiga vida de pecados e ressurge agora como uma nova criatura para viver em Cristo Jesus. Querido amigo, é seu desejo viver esta realidade também na sua vida? É seu plano ser uma nova criatura em Jesus Cristo? Quer você ser paciente, obediente e confiante? Esta é a checklist. Paciência, obediência e confiança. Perseverança, confiança, obediência e fé. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e fortaleça. Que o Senhor nos ajude a todos nós crescermos na graça do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém.